cerrado com ânsia por todos, hoje o dia sagrado brilhou, em que Cristo é a esperança do mundo, Deus e homem ao céu se elevou. Oh, homem da Galileia, por que estás admirado, olhando para o céu? Este Jesus há de voltar, do mesmo modo que o viste subir. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E salve Maria Santíssima. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Esta etapa do mistério pascal. Jesus que ascende aos céus em corpo e alma, no seu corpo glorioso, unido à sua divindade. De maneira introdutória, esta solenidade é marcada na quinta-feira da semana passada agora, porque dá certinho os 40 dias da ressurreição. Mas, como não é feriado, a igreja coloca para o domingo, na intenção de que a maioria dos fiéis possa participar, esperando que, como domingo é dia de folga, os trabalhos das pessoas venham à igreja. Esta é a esperança. Por isso que hoje nós celebramos a Ascensão do Senhor. Comecemos pela palavra de Deus. A primeira leitura é retirada dos Atos dos Apóstolos, no começo do livro dos Atos dos Apóstolos. E diz assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Portanto, a introdução deste texto já afirma que Deus fala com alguém através do autor sagrado. Quem é este autor sagrado? Quem escreveu isto? Nós sabemos, conforme a tradição, que essa obra é atribuída a São Lucas, ao evangelista São Lucas. E ele diz assim, né? No meu primeiro livro. Que primeiro livro é este? Por óbvio, é o Evangelho segundo Lucas. No Evangelho segundo Lucas, ele diz aqui: já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Quem é Teófilo? Quando aqui faz essa interjeição, ó Teófilo, quem é esse Teófilo? Teófilo é aquele que é amigo de Deus. Portanto, os destinatários desta obra são aqueles que são amigos de Deus, aqueles que estão desejosos de ter uma amizade com Deus. E é muito belo, porque Deus quer ter amizade conosco. Deus é o interessado em ter amizade conosco. Deus nos busca. E esta solenidade tem tudo a ver com isto, porque nosso Senhor, para ter amizade conosco, precisa ter comunhão. E Ele, nesta solenidade, explicita que Ele não quer só nos deixar no paraíso terrestre. O desejo de Jesus não é somente que a gente viva aqui em paz, todo mundo com pão, com moradia, como diz a música esquisita, né? Pão, todo mundo comendo, todo mundo tendo morar. Não, esse não é o objetivo, não. Você quer se preocupar com as homens. O maior objetivo de Jesus é nos levar para o céu. Porque a gente pode ficar com a barriga cheia, tem onde morar, tem onde dormir, mas se a gente guardar o estado de graça, a gente não vai para o céu.
E tudo isso, que é bom que tenha, é necessário que tenhamos pela nossa dignidade de imagem e semelhança de Deus. Mas isto não nos conduz ao céu, porque tudo isso pode ser tirado e roubado. Isso passa. O corpo padece. A alma humana caduca. Os bens são roubados, são esfarelados no tempo. Mas a alma, que guarda a comunhão com Deus, que guarda o estado de graça, que é aberta ao Espírito Santo, a alma dura para sempre. Na vida ou na morte eterna. E esta alma feita para um corpo. E este corpo feito para uma alma. Por isso que nós esperamos a ressurreição no último dia. Como exemplo do credo, né? Creio na ressurreição da carne e espero a ressurreição dos mortos, é a vida de todo mundo que há de Deus. Como diz o credo do selo constantinopolitano. O que é que tem a ver isso? Nosso Senhor, ao assumir a nossa carne, Ele assume a nossa natureza humana. E aqui há um disparate, há algo absurdo. Porque Deus, que é Espírito, puro Espírito, Espírito perfeitíssimo, diz a afirmativa dogmática acerca de Deus. Deus é Espírito perfeitíssimo, que habita em luz inacessível, onisciente, onipresente, onipotente, mas Ele assume uma natureza humana no mistério da encarnação do dia 25 de março. Nasce uma natureza humana no mistério do seu Natal no dia 25 de dezembro. Morre com essa natureza humana no mistério da paixão. Ressuscita em corpo glorioso no mistério da Páscoa. Sai da morte para a vida. E hoje leva esta natureza humana ao seio da Trindade. Meus irmãos e minhas irmãs, este é uma temática das maiores especulações teológicas que se poderia fazer. Como pode? Havia um tempo que na Trindade não havia humanidade. Porque não é próprio da Trindade ter matéria, corpo. Mas, quando Jesus ascende aos céus, sobe aos céus, volta ao seio do Pai, senta à direita do Pai, ou seja, goza dos seus privilégios, da sua própria majestade, da mesma divindade, há uma humanidade na Trindade. Para quê, Padre? Qual a finalidade da humanidade na Trindade? Nos ter com Ele. Quem ama quer comunhão. Quem ama quer intimidade. Quem ama quer proximidade. Desta forma, amados irmãos e irmãs, quando Jesus ascende ao céu, leva consigo a nossa natureza humana e nos dá a possibilidade de termos um lugar no céu. Ele é este lugar. Ele, de fato, é o lugar que Ele foi preparado. Não é assim que Ele disse, que a gente reza nas celebrações ezequiais? Vou preparar-vos um lugar, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver estejais vós também. Que lugar é este? Ele é o nosso lugar. Ele é o nosso céu. Como diz Santa Teresinha, eterno céu de Jesus. Ele é o céu. Para que nós possamos atingir este lugar, é preciso viver em comunhão com Ele já. É preciso já estar íntimo dele já nesta vida. Essa comunhão não vai se dar depois que a gente morrer, não. A comunhão se dá hoje, aqui, agora. Por que meio, Padre? Pelo sacramento do batismo. Todo pagão que é batizado se torna filho de Deus, no único filho, que é Jesus. É, portanto, como diz aqui a segunda leitura da carta aos Efésios, enxertado, feito membro de um corpo que tem como cabeça Cristo. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, ou seja, que somos nós. Nós somos membros de Cristo. E é preciso que nós reconheçamos, amados irmãos e irmãs, que há uma possibilidade de sermos amputados.
usando a analogia do corpo, tem a possibilidade de uma mão ser cortada, de um dedo ser arrancado. Como? Através do pecado grave. Pecado consciente e deliberado, livremente consentido. Eu quero fazer aquilo, mas é errado, mas eu quero. Mas está no mandamento, mas eu vou fazer. Então você não é mais puro. E não sendo mais puro, você está separado da cabeça, que é Cristo. E desta forma, irmãos, não participaremos do seu corpo glorioso do céu. Este é o tempo da igreja. Somos corpo em igreja. E quem nos une? Quem nos vincula? Quem nos dá unidade? Tal qual nós, eu, Diego e você, temos um corpo e uma alma, e essa alma anima este corpo. Tal qual a igreja é um corpo místico e tem como alma o Espírito Santo de Deus, que nós rezamos a novena de Pentecostes ansiosos, pressurosos, desejosos, apressados mesmo que Ele venha. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que dê alma, para que dê liga, para que dê vida a esta igreja. Ele é a alma deste corpo místico, o animador, o vivificador, o divinizador de nós. Amados irmãos e amadas irmãs, quem foi pagão e foi batizado foi enxertado no corpo de Cristo. Quem desgraçadamente cometeu pecado grave está arrancado, amputado do corpo de Cristo. Pelo arrependimento e o pecado confessado pode ser religado a este mesmo corpo. Mas é projeto para esta vida. Vivendo esta vida ligada no corpo de Cristo, ao morrermos, ficaremos eternamente ligados à lei do céu. Mas vivendo esta vida, desmembrados do corpo de Cristo, arrancados do corpo de Cristo, o que a gente imagina que vai acontecer depois da morte? Ele vai nos obrigar a ser enxertado e implantado no corpo dele? Não. Basicamente, amados irmãos e amadas irmãs, é como um transplante. Quem é batizado ou quem se confessa e recebe a absolvição, é como se aquele coração arrancado velho fosse descartado e colocasse um coração novo. E eu sou um membro novo no corpo de Cristo. E vivo por Ele. Vivo nele, naquele sistema, naquele organismo espiritual. Ao passo que quando eu cometo um pecado grave, quando eu não me abro a graça, eu sou comum. Vocês bem conhecem os diabéticos, né? Sou amputado. E não vivo mais. Porque eu só vivo à medida que estou vinculado ao corpo. E esse corpo, como uma árvore que tem um enxerto, lança toda a sua seiva e alimenta aquele enxerto. E aquele enxerto vive por conta daquela árvore e da seiva daquela árvore. Assim eu preciso estar vinculado ao corpo de Cristo, vivendo pela seiva que é o Espírito Santo. Precisamos fazer esse exame de consciência e analisar: eu estou em comunhão com Deus? Eu estou ligado a este Deus de amor, que não só veio aqui me visitar, me ensinar, mas elevou a minha humanidade à divindade, abriu-me um lugar no céu, me preparou uma casa. Eu partilho com vocês uma experiência de oração que tive uma vez. À medida que eu ia rezando, o Senhor me mostrava que eu era como uma anomalia no corpo, pelo meu pecado, pelo meu egoísmo. É como se fosse um tumor, um câncer. Sabe? O que é que se faz? Geralmente as senhoras que têm câncer de mama, elas precisam extrair toda a mama para que aquele câncer seja aniquilado, seja arrancado do seu corpo. E eu via a verdade sobre mim. Jesus, no teu corpo eu sou como um câncer. As minhas células querem me matar. Eu não vivo por ti. E eu via fazendo essa experiência de verdade, né? Santa Teresa disse que a humildade é andar na verdade. E eu via o meu egoísmo, eu via a minha soberba, a minha presunção, a minha prepotência. E ele me dizia:
Mas diferente de um câncer, eu não te extraio. Eu não quero te arrancar. Mas eu quero fazer que a força e a graça do Espírito Santo seja como uma quimioterapia e reordene todas essas células malévolas que estão em ti, que estão em ti, que tu te convertas, que tu mudes e vivas comigo. Evidentemente, como alguns amigos só choravam e ficava emocionado, nossa Jesus, eu me extrairia, eu me arrancaria, mas graças a Deus o Senhor sou eu. Ele quer me revitalizar, Ele quer me reordenar. Amados irmãos, este é o projeto de Deus para nós. E nós, nesta novena de Pentecostes, rezemos e permitamos que o Espírito Santo, que já nos habita no exterior da nossa alma, tome de conta de todo o nosso ser, para que de fato nós sejamos membros vivos deste corpo vivo do Cristo ressuscitado, que está sentado à direita do Pai, no céu que jamais passará, uma alegria que não tem fim, uma felicidade que não se acabará, porque viveremos de Deus e o conheceremos tal como Ele se conhece, e assim o amaremos de todo o nosso coração. Este céu começa aqui, agora, deixando todo estado de pecado, vivendo a vida da graça, começando a avançar pelo amor de Deus e deixando que esse Espírito, que é o seu amor em nós, faça essa quimioterapia espiritual, ordenando aquilo que ainda está desordenado, matando aquilo que ainda é morte, fazendo reviver uma vida eterna em nós. Peçamos ao Senhor da bem-aventurada Virgem Maria que ela interceda por nós, para que nós consigamos colher os frutos do dom ressuscitado, que é o seu próprio Espírito, nos vinculando ao seu corpo, nos ligando ao seu corpo, para que a gente possa viver e morrer por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Escolha Maria Santíssima. Professemos a nossa fé. Amém. Aí deu uma pregação, mulher de bora comer bolo! Aí, galera, o negócio aqui é bom, viu? Ei, não é eu não, hein? Rafael. Aí é de café. Olha aí, gente. Isso foi. Maria, os guarde.
anunciai os grandes feitos daquele que nos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Diante de Deus apresento as intenções lindas do início desta Santa Missa, de modo particular e especial, pelo seminário de vida do Espírito Santo de casais que acontece na nossa comunidade, também pelo aniversário de Maria, da Dona Ilma, todos aqueles que hoje completam a minha vida, pela santificação das famílias, pela celebração dos jovens, pela paz do mundo inteiro, pelas intenções do Santo Padre, além das intenções que nós fazemos em nosso coração. Nós vos pedimos, Senhor, inspirai em nossos corações a prática de boas obras, para que possamos sempre o que é melhor, vivamos constantemente o mistério pascal. Com nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Hoje é 16 de maio, um dia abençoado para celebrar a sua vida. Feliz aniversário! Que Deus te conceda saúde, paz, amor e muitas alegrias, fortaleça a sua fé e ilumine seus caminhos em todos os momentos. Que este novo ciclo seja repleto de bênçãos, conquistas e sonhos realizados. Parabéns! Hoje é seu dia, parabéns, muitas felicidades, alegria pra você. Hoje é seu dia, parabéns, muitas felicidades e alegria pra você. Tanta coisa se passou até chegar esse dia, coisas que você nunca pensou aconteceram com você, mas Deus esteve sempre ao seu lado, nunca te deixou só e nunca deixará. Ele te ama, por isso hoje é seu dia. Fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Por que tendes medo?
minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. E a tempestade vai